Então vamos lá, galera, estudo dos gases. Que matéria divertida é essa? Cara, tu imagina, né, quando há milhares de anos atrás o ser humano pegava a bexiga de um porco, enchia, amarrava e saía chutando, né? Isso é uma brincadeira absolutamente comum. Estou falando milhares de anos atrás, minha mãe ficou ofendida, coitada, que ela brincava assim, né? A bola que elas usavam na época delas era a bexiga de boi cheia, certo? E amarrava pano em volta para não estourar a bexiga do bicho e durava às vezes meses ou anos a bola funcionando muito bem. Imediatamente que uma pessoa pensante pega numa bola dessa e percebe que tu espreme ela, solta ela, ela volta à posição original, a galera começou a se perguntar que porcaria é essa que está preenchendo essa bola? O que foi que eu assoprei para dentro da bexiga para ela ficar desse jeito? Por que eu espremo ela e ela volta? E se eu fizer a bexiga cheia de água, isso não acontece. Se tu achatar a bexiga, ela fica achatada. Por que tem de especial essa situação? Então tu vê, né? A partir do momento que o ser humano percebeu que tinha gás em volta dele, que dava para encher os recipientes hermeticamente fechados com esse gás e aprisionar eles, a galera começou a filosofar do que se tratava. O que é essa coisa invisível que está aqui à minha volta? Eu mexo meus braços, eu sinto alguma coisa fluindo pelo meu braço. O que é essa coisa? A galera foi filosofando e concluiu que um gás é composto de muitas partículas minúsculas, todas independentes umas das outras. Quando eu digo independentes umas das outras, quer dizer que cada partículazinha dessa tem a sua velocidade apontando para um lugar diferente. E elas ficam se chocando umas com as outras, ocupando todo o espaço que existe. Os filósofos ainda achavam que essas partículas eram perfeitamente esféricas. Partículas perfeitamente esféricas que se chocam umas com as outras de maneira perfeitamente elástica, sem perda de energia. Essa ideia que surgiu para tentar explicar o que é um gás é chamada hoje de gás ideal. Nome justíssimo, ideal, né? Vem das ideias, do mundo das ideias. Ou seja, gás ideal não existe na prática. Ele é só uma ideia que o ser humano desenvolveu para tentar entender a realidade. O que é gás real, então? Gás real é, por exemplo, o oxigênio que eu estou respirando, a mistura de gases que é a atmosfera na qual estamos mergulhados, é o pum, é o oxigênio, é o nitrogênio, é o xenônio, são todos os gases nobres, é o gás carbônico, é o metano e assim vai. Gás real é um gás que existe. Gás ideal é um gás idealizado que existe no mundo das ideias. Claro que a física faz o estudo dos gases para compreender os gases reais e usa a ferramenta chamada gás ideal para tal. E o que é um gás perfeito, então? É o gás real que se comporta como ideal. É o gás real, é o gás que existe, que se comporta como gás ideal. Ou seja, a ideia dos caras sobre gás fechou. A ideia é muito boa, mas nem sempre um gás real se comporta como ideal. Porque o gás tem situações que ele fica próximo da situação de líquido, né? Por exemplo, imagina que eu pego esse gás e começo a espremer. As moléculas ficando mais próximas uma das outras, elas tendem a grudar um pouco mais uma na outra. E quando isso acontece, eu estou me aproximando do estado de líquido. E aí o que eu vou estudar contigo aqui vai acabar falhando. Ou seja, para que a ideia de gás ideal funcione, o gás tem que estar com baixa pressão, porque se eu espremer ele demais, tende a ficar líquido. Lembra do GLP, né? Gás que é feito de petróleo? Ou lembra do isqueiro transparente, que tu vai ver que lá dentro é líquido? Tu baixa a pressão, é que vira gás, né? Abre a válvulazinha, vira gás. É gás real que se comporta como gás ideal. Para tal, ele deve ter alta ou baixa pressão? Baixa pressão. Outra coisa, e se eu esfrio o gás demais, lembra o que acontece? As moléculas ficam mais lentas,
mais um motivo para quando uma bater na outra, a ligação entre as moléculas segurar elas. Mais um motivo para elas começarem a grudar uma na outra e ficar com cara de líquido. Portanto, eu não quero um gás de calminho, com temperatura baixa, eu quero um gás agoniado. Aí as moléculas ficam bem soltas umas em relação às outras e o gás fica com cara de gás mesmo. Então, baixa pressão e alta temperatura. É isso que eu espero. É isso que eu espero de um gás real para que eu possa chamá-lo de perfeito. Eu espero que ele esteja a baixa pressão e alta temperatura. Tu acredita que na postura do nosso concorrente maior, eu já vi, porque eu trabalho, né, na concorrência lá em Florianópolis, 2 anos seguidos veio isso trocado na apostila, dizendo que gás perfeito era o gás real que tinha alta pressão e baixa temperatura. Assustador, né, cara? Tu vê, os grandes também erram. E o mais incrível, o outro ano veio de novo o mesmo erro, cara. Inacreditável, bicho, uma rede desse tamanho cometer esse erro 2 vezes, né? E eu fico imaginando um professor que de repente é um pouco mais inseguro ou que está um pouco enferrujado e pega o material para consultar e vai dar aula, né? Ele destrói a aula dele. Então tu vê, né? Baixa pressão e alta temperatura, não precisa ser gênio para entender isso, é só usar a cabeça que tu vai lembrar. Que se tu espreme o gás demasiadamente, ele se aproxima do comportamento de líquido, lembra do GLP, lembra do isqueiro? E pensa, né, cara, pegar um gás e reduzir a temperatura dele, uma hora ele vai para o líquido até para o sólido. Por isso que eu não posso ter um gás muito frio, porque vai fugir das características dos gases. Além de saber o que é gás ideal, gás real e gás perfeito, e saber que o gás perfeito tem que estar a alta temperatura e baixa pressão para ser perfeito, 2 propriedades que só os gases possuem que os outros estados físicos não possuem. Expansibilidade. Expansibilidade, a habilidade de se expandir. E compressibilidade, a habilidade de ser comprimido, de ser espremido. Sinceramente, se nós fôssemos pensar mais organizadamente, nós diríamos: os gases possuem volume variável. E isso automaticamente incluiria a expansibilidade e a compressibilidade. Mas como, né, desde tempos atrás o pessoal chama de 2 propriedades e não de uma, a gente vai continuar obedecendo essa regra boba. Vamos dizer que os gases têm expansibilidade e compressibilidade, o que na verdade verdadeira mostra que eles têm volume variável. Água tu espreme ela, lá no fundo das profundezas abissais do oceano, o volume da água, né, o volume ocupado por 1 grama de água é praticamente o mesmo volume de 1 grama de água na superfície. Ou seja, a água ela é praticamente incompressível. Sólidos, tu espreme o sólido, espreme e continua com o volume original. Agora os gases não, os gases eles aceitam expandir e comprimir. Citando um pouco melhor a expansibilidade, eu sempre gosto de lembrar do PUM para a prova da expansibilidade, né? Já deve ter acontecido com vocês, imagino eu, né? O sujeito está lá no fundão, está tudo normal, de repente o cara está meio ruim das tripas, solta um pum, e aqui fede na hora, é na hora. É uma coisa absurda, meu Deus, que absurdo! Pô, cara, detalhe, né? Foi no vácuo que o pum se espalhou? Não, já tinha um gás aqui, tem o ar atmosférico e o pum se espalha em cima do ar atmosférico. Tu imagina um pum no vácuo, cara? Meu Deus, a expansão é assustadora. Então tu vê, tem eventos bizarros do dia a dia que nos lembram do comportamento dos gases. A expansibilidade, a gente não pode recusar o pum para lembrar da expansibilidade. E digo mais, se eu pudesse esvaziar completamente essa sala, o que é fisicamente impossível mesmo em 2015, se eu botasse uma maldita molécula de gás nessa sala, a safadinha ia ficar zanzando pela sala toda. Uma hora ela bate aqui, tá vendo essa marquinha aqui? Ó? Uma hora ela vem e ela bate ali. Aqui, tá vendo aquela pontinha ali, aquela coisinha preta? Daqui a pouco ela vem e bate ali, exatamente ali. Se tivesse um furinho nessa maldita sala de aula, ela ia ficar zanzando aleatoriamente até passar pelo furinho, esbarrar no furinho e vazar pelo furinho. Então os gases eles são safadinhos mesmo, cara. A expansibilidade é justa de ser relembrada aqui. Um gás ocupa todo o volume que lhe é fornecido.
o espaço? A gravidade, né? A gravidade é que segura o nosso gás. Ele tende a se expandir, mas a gravidade não deixa ele vazar. Quais são as coisas que eu preciso conhecer de um gás para compreendê-lo bem? Eu preciso conhecer 3 coisas de um gás. Eu preciso saber que pressão ele se encontra. Eu preciso saber que volume que ele ocupa. E eu também preciso saber qual é a temperatura na qual ele está. Essas são as 3 variáveis do estado de um gás. O Polaco já falou uma coisa de hidrostática com vocês? Então ele mostrou para vocês, né, que pressão é força sobre área. Força que é medida em newtons, área que é medida em metros quadrados. Isso gera uma unidade de pressão chamada de Pascal, que é a unidade de pressão do sistema internacional. Se tu quiser usar o Pascal como unidade de medida, show de bola. Se tu quiser usar o milímetro de mercúrio, que é a unidade original que o Torricelli usou para medir a pressão atmosférica pela primeira vez na história, e eu vou demonstrar como, também pode. Se tu prefere usar ATM de atmosferas, que é um jeito que eu gosto de pensar, legal. O senhor não gosta de usar bar, tudo bem, bar. Aí já lembra que barômetro é o medidor de bar, né? O cara que mede pressão, show. Não me importa, podes usar a unidade que tu quiser, não vamos brigar pela pressão. Volume, podes usar em litros, podes usar a unidade em metros cúbicos, que seria o internacional, centímetros cúbicos, galão, copo, o que tu quiser. 3 copos de gás, não tem problema. Vai funcionar? Vai funcionar. Agora, quando tu for mexer com a temperatura, meu querido, eu te peço, Kelvin, só o maldito Kelvin e nada mais me interessa. Kelvin. Por que eu fico tão puto quando eu falo disso? Porque, cara, todo vestibular, o aluno me parece choramingando depois do vestibular. A professora, a questão do gás, eu fiz em Celsius, professor. Puta, eu fico revoltado. Tanto esforço o cara calcular em Celsius, não dá. Tem que ser Kelvin ou qualquer escala absoluta. Mesmo que não seja Kelvin, se tu usar uma outra escala que mede a partir do zero verdadeiro, como a Rémois, que é uma escala absoluta que varia junto com a Fahrenheit, também funciona. Mas como aqui na nossa região a gente nem fala às vezes da Rémois nem nada, vamos falar só em Kelvin. Temperatura Kelvin. Um gás, né? Temperatura Kelvin. Kelvin. As outras unidades eu não me importo. Já vamos entender melhor por quê. Então legal, sabemos que um gás são partículazinhas de... Na ideia da galera era para ser perfeitamente esférica, na prática a gente sabe que nem todo gás tem a molécula esférica, na verdade o único gás que tem a molécula perfeitamente esférica é o gás hélio, que ele é monoatômico, né? Na verdade a molécula é o átomo e ele é perfeitamente redondinho. Qualquer outro gás, a molécula não vai ser perfeitamente redonda. Isso vai gerar algumas diferençazinhas, mas nada que nos preocupe aqui no ensino médio. Sabemos quando é que um gás real pode ser chamado de perfeito, sabemos as propriedades e sabemos o que nós devemos nos preocupar para entender o comportamento de um gás. Para a gente entender as regras, então, as leis que regem o comportamento dos gases, nós temos que ir para o laboratório agora fazer umas verificações. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos. Dá para fazer a primeira. Primeiro cara que foi para o laboratório estudar o gás organizadamente chamava Charles. O seu Charles pensou, putz, o gás ele tem pressão, volume e temperatura. Se eu deixar essas 3 coisas variarem, eu vou me confundir na hora de raciocinar. Então eu vou pegar o meu gás, vou colocar num recipiente com volume fixo, tipo um bujão de gás, e vou instalar nesse recipiente um medidor de pressão, um barômetro, e um e um termômetro. Barômetro e termômetro. Ali está o gás. Para a gente poder entender as coisas da física, volta e meia a gente faz um gráfico, né? Nesse caso seria um gráfico da pressão versus temperatura. Temperatura em Kelvin. Vou lá no laboratório, faço uma tabelinha, pressão, temperatura, e eu percebo que inicialmente a temperatura era 200 Kelvin e a pressão era, deixa eu ver, 3 atmosferas. Quando eu aqueço o meu gás, pode ser usando o bico de Bunsen, para 400 Kelvin, o que vai acontecer com a agitação das moléculas? Aumenta ou diminui? Se aumenta, elas vão bater com mais força no recipiente, né?
causando uma pressão maior. Quantas vezes maior? 6 atmosferas. Se fosse para 600 Kelvin, triplicou daqui para cá, né? 3 vezes 3, obrigado. Que importa a participação. 9 atmosferas. Pô, cara, isso parece uma coisa tosca. Professor, que idiota isso. Se eu for fazer o gráfico, vai dar um gráfico linear crescente. Sim. E o Charles escreveu uma lei. Lei de Charles. Lei de Charles. Quando um gás perfeito está com volume constante, a sua pressão é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Matematicamente, nós poderíamos dizer que a pressão 1 dividido pela temperatura 1 é igual à pressão 2 dividido pela temperatura 2, e isso é uma constante. Lei de Charles. Daqui a pouco eu mostro para vocês a lei de Charles e Gay-Lussac, a lei de Boyle-Mariotte e a equação geral dos gases perfeitos. Muito bem. Show de bola. Daqui a pouco estamos juntos de novo. Obrigado pela atenção.